O último vernissage. A cidade inteira regurgitava. Pessoas iam e vinham atentas às suas preocupações cotidianas, e o dia era quente em meio ao verão. As cores vivas e alegres dos vestidos, o brilho dos adereços, a graça das mulheres, a displicência elegante dos homens, a alegria dos pregões, no burburinho do comércio. Tudo era vida, movimento e ação. Em uma sala de um elegante edifício, um grupo de homens trabalhava ativamente para os arranjos dos elementos essenciais para montar uma exposição. Barulhos de martelo, vozes, azafama, eletricista testando som, luz e etc. Perdido em fios, alicate, esportes. Tudo tinha de estar pronto para a noite de vernissagem de grande escultor. Jules Rimet tinha chegado à fama depois de muita luta. Órfão desde os 14 anos, ao contrário de muitos na sua condição, soubera cuidar dos bens deixados pela família, vivendo modestamente, cultivando sua única e grande paixão, a arte. Desenvolvera-se na pintura e na escultura, e suas obras eram de grande beleza, tinha força, mensagem e originalidade. Aos poucos seu nome foi ganhando fama, e ele, que a princípio não se tinha mostrado arrojado em suas criações, foi aos poucos encontrando seu próprio estilo e despertando a admiração de todos. Casou-se ainda jovem, apaixonado por uma mulher da sociedade que lhe inspirava muitos quadros, esculturas e até algumas poesias. Daniele era de uma beleza pálida, e seu rosto assemelhava-se a uma figura de um medalhão antigo. Se tinha aparência frágil e delicada, não era esta, porém, a sua natureza. Era forte e determinada. Apaixonado, Jules a assediou com insistência. Recusado a princípio, foi finalmente aceito, e casaram-se na intimidade das famílias, apesar da posição social dela. Viveram bem, apesar dos altos e baixos da carreira de Jules e do temperamento de Daniele. Amarraram-se e tudo foi bem, até o dia em que, entre desesperado e aflito, Jules recebeu a carta anônima, dizendo-lhe que Daniele o traía. A princípio ele duvidou, esforçou-se por convencer-se de que se tratava de sórdida calúnia, mas um ciúmes doentio, mórbido, começou a crescer dentro dele. Daniele, entretanto, continuava a mesma, e nada em sua atitude poderia induzir a pensar que ela pudesse amar outro homem. Jules procurou superar os ciúmes, a dúvida, a paixão que lhe brotava na alma, mais forte do que nunca. Naquela noite seria sua grande exposição, sua noite de glória. Precisava de calma e de bom senso para dar os últimos toques na mostra que seria apresentado ao público naquele vernissagem, oferecida pelo governo para homenagear grande chefe de político de outros países que visitava a França. Ele, dentre todos os artistas, tinha sido escolhido para isso, indicado pelos críticos mais exigentes.
Era a grande chance de sua vida, o grande momento, a grande consagração, onde críticos e conhecedores de arte do mundo inteiro estaria presente. À tarde, em meio à azafama dos técnicos e decoradores, esteve no local orientando. Em mangas de camisa, indicava a maneira de serem colocados, iluminados e etc. Cada tela, cada estátua. Aos poucos a tarde foi morrendo, os ruídos do martelo cessando e por fim tudo ficou pronto. Acendeu as luzes. Quando viu o efeito final, ficou satisfeito. Estava lindo. Seus quadros tinham ganho vida e luz, as esculturas, força e expressão. Estava contente, foi para casa. Mal tinha tempo de tomar um bom banho, relaxar um pouco e preparar-se para a exposição. Por isso, foi direto para o seu aposento, banhou-se e estendeu-se em um sofá para relaxar durante alguns minutos. No silêncio da noite que se iniciava, Jules ouviu vozes e ficou intrigado. Quem seria? Daniele, por certo, estaria muito ocupada em preparar-se para a noite. Ela era extremamente cuidadosa com sua aparência e ganhava sempre muito tempo para aprontar-se. Aquela era uma noite especial. Ela mandara preparar um traje de gala. Ele nem sequer entrara em seu aposento para não a interromper nesse delicado momento. Apurou os ouvidos, as vozes discutiam, vinham dos aposentos dela. Curioso, colocou o ouvido à porta. Conseguiu ouvir uma voz de homem dizendo: ele não pode saber, ainda é cedo. Daniele replicou: não suporto a ideia de continuar a enganá-lo. O melhor seria contar-lhe a verdade. Não, fez o homem, estragaria tudo. Ela disse: está bem, continuemos como até aqui. Quando chegar o momento, ele saberá. Jules estava pálido. A voz era do seu melhor amigo Charles. A lembrança da carta passou-lhe de relance pela memória atormentada. Na sua própria casa, há quanto tempo estava sendo enganado? Há quanto tempo ele estava sendo traído? O chão como que se abriu sobre seus pés e ele quase caiu atordoado. Sua mulher o traía com o seu melhor amigo, como não tinha percebido antes. O marido era sempre o último a saber. Sentou-se no sofá, trêmulo e desesperado. Com certeza amava-se, pensou, e não queria contar-lhe a verdade. Daniele queria, porém Charles não concordava. Ela o amava. Ele, Jules, era o empecilho da sua felicidade. Ficou ali alucinado, desesperado, e foi surpreendido pela presença de Daniele, que já pronta o exortava a vestir-se. Como? Ainda está assim? Estamos atrasados. Vamos? Jules pareceu despertar de um sonho. Tinha tomado uma solução. Não seria mais empecilho a felicidade de Daniele. Aquele seria seu último vernissage. Cumpriria até o fim o seu papel. Faria o máximo e depois acabaria com a vida. Deixaria o caminho livre para os dois.
Com o coração apertado, aprontou-se rápido e pensou, já que seria a última atuação pública, queria deixar a marca de sua passagem, para que se lembrassem dele. Tudo deveria ser perfeito naquela noite. Esmerou-se no traje e foi extremamente gentil com Daniele, que comentou: estás hoje em um dos melhores dias, e eu compreendo. Tudo decorreu maravilhosamente e julho foi brilhante. Finalmente a consagração. Ele era o centro de tudo. Até o homenageado cumprimentou-o emocionado e convidou-o a visitar seu país. Jules tinha tudo planejado. Depois haveria o jantar no Palácio do Governo e eles eram convidados. Mas Jules havia decidido não ir. Queria morrer ali mesmo, em meio às suas obras. Pensando e revivendo sua vida, quando todos já se tinham retirado, ele pediu a Charles para acompanhar Daniele e aguardá-lo lá fora. Estava decidido, tudo seria resolvido com sua morte. Apanhou o revólver e encostou-o no coração. Apertou o gatilho. Um torpor o invadiu e ele caiu ali mesmo. Tinha planejado em seu desespero a cena da tragédia, o grande mistério que seria sua morte. Não ouviu os gritos de Daniele e nem o desespero de Charles. Ambulância, hospital, a bala perfurara o coração. Estava morto. No dia seguinte, o jornal lamentava o gesto incompreensível de Jules, que enlutara a nação. Lamentava-se que Jules Remit não tinha sequer recebido a medalha de ouro que seria entregue no jantar daquela noite como melhor escultor da França. Uma semana depois, em cerimônia simples, Daniele, de luto, foi convidada a receber esse prêmio no carro ao lado de Charles. Solicito dirigia-se ao Palácio do Governo para a homenagem. Não viu que o vulto atordoado de Jules estava ali olhando-os, olhos queimando de ciúmes. Ele não tinha conseguido acabar com a vida conforme desejara. Seus sofrimentos eram imensos. Desertara a vida, deixara o caminho livre, mas não podia vê-los juntos. Contudo, uma estranha força os unia a contragosto e Jules não podia sair dali. Acompanhou-os e, desesperado, viu quando eles lhe fizeram a homenagem, deplorando seu gesto inexplicado. A medalha de ouro foi recebida pelas mãos trêmulas de Daniele. Lágrimas rolaram pelos olhos de Jules quando o presidente referiu-se a ele elogiosamente. Daniele me amava, pensou comovido, vendo a emoção que ela sentia. Ainda atraído por eles, acompanhou-os no carro de volta à casa. Temia vê-los juntos. Queria ir-se embora. Não suportaria uma cena amorosa entre eles, mas não conseguiu. Porém, Charles acompanhou-a ao lar e, ao despedir-se, disse comovido: lamento essa loucura, Daniele. Pena que naquela noite não pudeste contar-lhe que estavas esperando um filho dele.
Eu queria fazer-lhe uma surpresa depois do vernissagem, disse ela em soluço. Quem poderia esperar que ele fosse fazer o que fez? Foi então que Jules compreendeu o logro em que tinha caído. Arrependeu-se, chorou, gritou, quis voltar, porém era tarde. O seu lado, porém, duas figuras sinistras e escuras riam sem parar. Tinham perseguido Jules toda a vida, mas só pelos ciúmes conseguiram vingar-se. Marcos Vinícius.